Descubra agora a oração poderosa que aproxima seu anjo da guarda. Sinta sua presença. Você já se perguntou por que, em meio ao caos, algumas pessoas sentem uma força invisível que as impede de cair? Já imaginou se houvesse realmente alguém ao seu lado, agora mesmo, lutando por você em silêncio, desviando perigos, sussurrando conselhos, protegendo até quando você pensa que está sozinho? E se eu te dissesse que o maior segredo sobre o seu anjo da guarda nunca foi contado em nenhum outro vídeo? Que existe um tipo de presença tão real quanto o ar que você respira, pronta para ser sentida, vivida, experimentada a partir de uma simples decisão? Hoje não estamos falando de crenças vagas, mas de uma verdade que atravessa séculos e que pode transformar a sua vida a partir do instante em que você escolhe ouvir. Há algo que quase ninguém revela. O anjo da guarda age mesmo quando você não vê. Não é apenas uma ideia bonita para acalmar o coração de crianças. Não é uma fantasia inventada para adultos desesperados. A presença do anjo da guarda é um mistério divino que se manifesta em detalhes tão sutis que passam despercebidos pela maioria. Por que algumas pessoas escapam de acidentes inexplicáveis, mudam de rota minutos antes de uma tragédia, sentem um impulso para ligar para alguém que precisava de ajuda sem saber? Coincidências? Ou seria o agir silencioso do anjo da guarda, cumprindo sua missão de guiar e proteger cada passo? No silêncio das madrugadas, quando ninguém mais parece ouvir o seu clamor, a presença do anjo da guarda se faz ainda mais evidente. Existem pessoas que, ao fecharem os olhos em oração sincera, sentem um conforto sobrenatural, uma paz que não vem deste mundo. É nesse momento que muitos relatam ouvir uma voz interior que orienta, um consolo sem explicação, ou até mesmo sentem um arrepio, um abraço invisível, uma proteção inexplicável. E o mais surpreendente, isso não acontece apenas com gente especial, mas com qualquer pessoa que decide abrir o coração para essa experiência, independentemente de história, idade ou passado. A Bíblia nos mostra que Deus envia anjos para servir, cuidar, proteger e guiar aqueles que creem. Jesus mesmo afirma que os anjos estão em constante comunhão com o Pai, atentos à vida de cada pessoa aqui. Então, por que tantos não sentem essa presença? Porque estamos distraídos, anestesiados pelo barulho do mundo, presos às preocupações e dúvidas, deixando de perceber os pequenos milagres diários. O anjo da guarda está sempre atuando, mas é preciso aprender a enxergar com os olhos da fé, a escutar além do ruído, a valorizar sinais que a razão tenta negar. Talvez você já tenha passado por momentos em que uma simples intuição mudou o rumo da sua vida, em que uma mensagem, um conselho ou uma porta inesperada se abriram no exato momento de maior necessidade. Isso não é acaso. Isso é a mão de Deus, agindo através da presença do anjo da guarda. E tudo isso se torna mais claro, mais forte, mais intenso quando você faz da oração o seu canal de conexão. A oração não é repetição vazia, mas diálogo profundo, é convite para o céu intervir na terra, é linguagem secreta entre você e o anjo da guarda, capaz de transformar ambientes e realidades. Eu quero te conduzir agora a perceber o invisível, a identificar na sua história os rastros do seu anjo, a reconhecer que aquilo que parecia sorte, na verdade, foi cuidado. Oração, anjo da guarda e presença do anjo da guarda vão se tornar para você experiência diária, sensível, concreta. Não é preciso esperar grandes milagres para comprovar que o anjo da guarda está ao seu lado. Basta abrir-se para perceber que o ordinário da vida, quando vivido com fé, revela o extraordinário de Deus em cada detalhe. Continue comigo, porque nos próximos minutos você vai descobrir como a oração se torna a ponte que ativa e intensifica a presença do seu anjo da guarda.
Eu vou te mostrar como identificar os sinais, como remover barreiras, como transformar sua espiritualidade cristã em uma experiência viva, diária e imersiva com o céu. Prepare-se, porque essa verdade pode ser o divisor de águas que você tanto busca. Tudo começa agora. Oração. A linguagem secreta entre você e seu anjo. Poucos realmente entendem o poder que existe por trás da palavra oração. Muitos reduzem a oração a uma rotina, a frases decoradas, como se bastasse repetir fórmulas para conseguir respostas do céu. Mas a verdadeira oração, aquela que aproxima de fato a presença do anjo da guarda, vai muito além de palavras ditas por obrigação ou costume. A oração é a expressão viva do coração diante de Deus. É o momento em que a alma se despe das máscaras, abandona o medo, enfrenta as próprias dúvidas e se coloca vulnerável diante do Criador. Nesse instante, algo acontece no invisível. Os céus se movem, o ambiente ao redor se transforma e o anjo da guarda começa a atuar de maneira ainda mais intensa, porque a oração sincera é como um chamado irresistível para a ação dos anjos. Imagine o cenário. Você, sozinho, em silêncio, talvez sem saber o que dizer, apenas abrindo o coração como Jesus nos ensinou, sem artifícios, sem tentativas de impressionar ninguém. É nesse espaço de sinceridade que a oração ganha poder. A oração ativa não depende de fórmulas perfeitas, não exige palavras difíceis, não precisa seguir regras rígidas. O que conta é a verdade que sai do fundo da alma. É a disposição de entregar as próprias dores, as próprias alegrias, os sonhos e os medos, confiando que Deus ouve cada pensamento não dito, cada lágrima, cada suspiro. O anjo da guarda se conecta a essa vibração, porque está sintonizado com aquilo que é real, autêntico, profundo. A oração é literalmente uma ponte, um canal que liga o natural ao sobrenatural. Quem ora de verdade percebe que a atmosfera muda. O ambiente fica mais leve, os pensamentos se organizam, o coração se acalma. A presença do anjo da guarda se faz perceber nas pequenas sensações, em inspirações repentinas, em paz que ultrapassa todo entendimento. É como se a oração afinasse os sentidos da alma para captar aquilo que os olhos não veem. Por isso, Jesus sempre buscava lugares silenciosos, afastava-se das multidões para falar com o Pai, mostrando que a oração é intimidade, é segredo, é encontro. E nesse encontro, os anjos sempre aparecem para fortalecer, consolar, guiar e trazer a direção certa. Quantas vezes você já sentiu um peso sair dos ombros depois de uma oração sincera? Quantas vezes uma resposta inesperada chegou justamente após um tempo de conversa com Deus? Essas experiências não são ilusões. Elas são sinais claros de que a oração tem o poder de mudar ambientes, de transformar atmosferas, de atrair a presença do anjo da guarda para perto, criando proteção, trazendo consolo, fortalecendo a fé. A oração é a linguagem secreta que só quem se dispõe a falar descobre. Não é preciso dominar técnicas espirituais avançadas. Basta coragem para ser verdadeiro, para pedir, agradecer, interceder, confessar, adorar, ouvir. E não é apenas quando as palavras saem dos lábios que a oração acontece. O pensamento, o desejo profundo, até o silêncio pode ser oração quando feito diante de Deus. O anjo da guarda percebe a intenção do coração, reage à sinceridade e à busca genuína por conexão. Cada oração, mesmo aquela feita em meio ao cansaço, em meio à dor ou no limite das forças, tem um efeito real no mundo espiritual. É por meio da oração que o anjo se manifesta, traz respostas, envia sinais, coloca pessoas e situações no caminho. Se você deseja experimentar a presença do anjo da guarda de forma mais próxima, não busque fórmulas mágicas. Escolha o caminho da oração autêntica, aquele diálogo diário, espontâneo,
que nasce da necessidade de estar perto de Deus. Quando a oração se torna hábito, o impossível começa a se tornar realidade, porque o céu se aproxima da terra e a presença do anjo da guarda deixa de ser apenas uma crença distante para se transformar em uma certeza sentida, vivida, experimentada em cada detalhe da vida. Nos próximos minutos, vamos falar sobre o que pode bloquear essa presença e como remover de uma vez por todas tudo o que impede você de sentir, ver e experimentar o agir do seu anjo da guarda. Oração, anjo da guarda e presença do anjo da guarda continuarão sendo o fio condutor dessa jornada. Barreiras inconscientes que bloqueiam a presença do anjo da guarda. Quantas vezes você já ouviu falar da presença do anjo da guarda? Já orou pedindo proteção? Já buscou sentir algo diferente? Mas a sensação era de vazio, de silêncio, de que nada mudava. Muitos acreditam que basta querer para sentir, mas existe um universo de barreiras internas, invisíveis aos olhos, que podem bloquear completamente a atuação do anjo da guarda na vida de qualquer pessoa. E não se trata de falta de merecimento, mas de muros emocionais e espirituais que se formam ao longo da caminhada, muitas vezes de forma inconsciente, afastando a percepção da presença do anjo da guarda, tornando a oração um ato mecânico, sem vida, sem conexão verdadeira. A ansiedade é uma dessas barreiras. Ela faz a mente correr tão rápido que a alma não consegue ouvir o sussurro do anjo, não consegue perceber os sinais delicados que Deus envia através do seu mensageiro. O medo do futuro, o excesso de preocupação com o que ainda não aconteceu, sufoca a fé e limita a experiência espiritual. A culpa é outra muralha. Quantos carregam um peso antigo, lembranças de erros, sentimentos de indignidade, acreditando que falharam tanto que não merecem proteção divina? Essa voz interior, muitas vezes alimentada por mentiras antigas, faz a pessoa se fechar, como se o anjo da guarda fosse apenas para os bons e não para todos que buscam com sinceridade. A descrença, a dúvida constante, o ceticismo criado por decepções do passado também fecham os ouvidos da alma. Quem já pediu ajuda, orou e não viu mudança, muitas vezes levanta barreiras de autodefesa, bloqueando o novo agir de Deus e do anjo da guarda. O ruído mental, os pensamentos dispersos, a exposição exagerada ao barulho do mundo, notícias ruins, redes sociais, cobranças externas, vão anestesiando o coração, tornando-o insensível ao toque suave do Espírito Santo e à presença do anjo. Muitas pessoas até desejam sentir algo profundo, mas não conseguem silenciar, não conseguem desligar-se do externo para ouvir o que Deus está falando através do seu anjo. Para romper essas barreiras, é preciso um mergulho sincero dentro de si mesmo, um exercício de honestidade diante de Deus. Admitir as próprias fraquezas, as emoções conflitantes, entregar a ansiedade, o medo, a culpa e a dúvida na oração, pedindo que o Senhor limpe e restaure a sensibilidade espiritual. Não existe pecado que impeça o amor de Deus ou o cuidado do anjo da guarda, desde que haja arrependimento e desejo verdadeiro de recomeçar. O próprio Jesus, nos momentos mais difíceis, se retirava para orar, enfrentava suas lutas interiores com verdade diante do Pai, mostrando que até ele precisou vencer batalhas no coração para cumprir sua missão. Se você percebe que está distante, que não sente a presença do anjo da guarda, não se culpe. Apenas reconheça as barreiras, traga-as à luz da oração e peça ajuda para removê-las. Oração, anjo da guarda e presença do anjo da guarda precisam de um ambiente interior propício, de uma alma limpa, aberta, sensível. Quando as barreiras caem, a experiência espiritual floresce e aquilo que parecia impossível se torna natural, simples, acessível a todos.
O próximo passo é preparar conscientemente o ambiente para sentir, de maneira ainda mais clara, a atuação e a presença do seu anjo da guarda. Pequenas atitudes podem fazer toda a diferença, criando um espaço onde o céu se sente em casa, onde a oração se transforma em encontro e onde o anjo da guarda pode agir sem impedimentos. É sobre isso que vamos falar agora. Como preparar o ambiente para sentir seu anjo da guarda. Poucas pessoas entendem a importância de preparar o ambiente, tanto exterior quanto interior, para realmente sentir a presença do anjo da guarda. O lugar onde você ora, o momento que escolhe, os gestos simples, tudo isso pode potencializar sua conexão espiritual e transformar uma simples rotina em um encontro profundo com o divino. Não é superstição, nem ritual vazio, mas um ato consciente de separar um espaço para Deus agir e para que o anjo da guarda possa se manifestar de maneira tangível, trazendo paz, orientação e respostas através da oração. Em muitas passagens bíblicas, vemos homens e mulheres de fé construindo altares, separando lugares de silêncio, subindo ao monte, ou simplesmente fechando a porta do quarto para buscar intimidade com Deus. Cada detalhe tem um propósito: eliminar distrações, criar um ambiente de paz, preparar o coração para receber. O ambiente físico é o primeiro passo. Escolha um local onde você possa ficar em silêncio, onde seja possível se desconectar do movimento da casa, do barulho externo, das interrupções. Não precisa ser um lugar especial, mas deve ser respeitado por você como um espaço de encontro. Se possível, limpe o local, organize o ambiente, retire objetos que te distraiam. Luz natural, uma vela acesa, uma música instrumental suave podem ajudar a criar um clima propício. Aromas naturais, como um incenso ou óleo essencial, também podem ser usados, se fizer sentido para você, pois ajudam a acalmar a mente e o corpo. O mais importante não é o objeto, mas a intenção. Mostrar para si mesmo e para Deus que aquele momento e aquele espaço são sagrados, separados para a oração, para sentir a presença do anjo da guarda e permitir que a fé floresça. Além do espaço físico, o ambiente interior é ainda mais fundamental. Antes de orar, faça silêncio na mente. Respire profundamente algumas vezes, esvazie a ansiedade, desligue as preocupações do dia. Lembre-se que o anjo da guarda se manifesta onde há paz, onde a alma está disponível, onde o coração está aberto. Repetir mentalmente frases de entrega como: Senhor, estou aqui, quero ouvir sua voz, quero sentir o meu anjo da guarda ao meu lado. Já começa a preparar o espírito para esse encontro. Se vierem pensamentos aleatórios, não lute contra eles, apenas observe, deixe passar e volte seu foco para o desejo sincero de comunhão. A Bíblia mostra que ambientes preparados atraem o agir de Deus. Moisés tirou as sandálias para pisar em Terra Santa. Jesus buscava lugares isolados para orar. Daniel mantinha horários regulares de oração. Davi adorava em qualquer lugar, mas com o coração inteiro diante de Deus. Todos eles criaram um ambiente onde o céu podia se manifestar, onde a presença do anjo da guarda era percebida de forma clara, quase palpável. Não se trata de copiar fórmulas, mas de aprender o princípio. Preparar ambiente é preparar o próprio coração. É dizer com atitudes que você espera, que você crê, que está disponível para o mover de Deus e para a atuação do seu anjo da guarda. Ao criar esse espaço, cada oração ganha profundidade, cada súplica ecoa mais forte, cada silêncio se torna oportunidade para perceber sinais, intuições, pequenos milagres. Você começa a notar que a oração já não é mais um monólogo, mas um diálogo, onde a resposta muitas vezes vem em forma de paz, de clareza, de convicção, de uma lembrança repentina, de um consolo que invade a alma.
O ambiente preparado permite que a presença do anjo da guarda se manifeste de modo natural, sem esforço, sem ansiedade, como um amigo que se aproxima quando encontra o caminho aberto. Agora que você entende a importância de preparar ambiente físico e espiritual, está pronto para viver o momento mais esperado, a oração poderosa que aproxima o seu anjo da guarda. Esse é o ponto de virada, o encontro entre a fé e a experiência, entre o desejo de sentir e a manifestação real. Nos próximos minutos, você vai ser conduzido a um momento de oração profunda, onde a presença do seu anjo da guarda será buscada, sentida e reconhecida com toda a intensidade. Prepare-se para viver o sobrenatural, a oração poderosa que aproxima o anjo da guarda. Agora chegou o momento de colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu até aqui. A oração é mais do que um pedido, é uma entrega, uma declaração de fé, uma abertura de coração diante de Deus e da presença do anjo da guarda. Neste instante, quero te convidar a fechar os olhos, respirar profundamente e permitir que cada palavra não seja apenas dita, mas sentida, vivida, absorvida pelo seu espírito. Esqueça as pressas, abandone as dúvidas, permita-se mergulhar na atmosfera que você mesmo preparou. Oração, anjo da guarda e presença do anjo da guarda agora se unem neste momento sagrado. Repita em voz alta ou apenas em pensamento, com o máximo de verdade, a oração que pode transformar o seu ambiente, seu estado emocional, sua percepção do cuidado divino. Senhor Deus, Pai de amor e de misericórdia, neste momento eu me coloco diante da Tua presença, reconhecendo minha dependência, minha necessidade de sentir o Teu cuidado. Eu te peço, em nome de Jesus, que envie sobre mim a presença do meu anjo da guarda, que este anjo, designado por Ti para me guiar e proteger, esteja ao meu lado agora, trazendo luz onde há escuridão, trazendo paz onde há medo, trazendo direção onde há confusão. Que toda barreira espiritual, emocional ou física caia por terra neste momento. Que o meu coração seja sensível à Tua voz, aos sinais do meu anjo, às inspirações que vêm do céu. Eu recebo, pela fé, a proteção, o consolo, a força e a sabedoria que vem do Senhor, através do ministério do meu anjo da guarda. Que a Tua presença me envolva, que a Tua graça me sustente e que eu nunca me sinta só, pois sei que o Senhor ordenou ao Teu anjo que acampe ao meu redor, me livrando de todo o mal. Eu oro, confio e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Ao terminar a oração, mantenha-se em silêncio por alguns instantes. Preste atenção às sensações do seu corpo, às emoções que surgem, a paz que pode invadir o ambiente, a leveza que pode substituir qualquer peso. Perceba que, nesse instante, algo no invisível se move. A oração verdadeira abre as portas para o sobrenatural, cria espaço para que o anjo da guarda atue, faz com que a presença divina seja mais sentida do que nunca. O silêncio após a oração é tão poderoso quanto as palavras, pois é nesse espaço que o anjo da guarda pode sussurrar orientações, consolar o coração, mostrar caminhos, trazer respostas que só você, no mais profundo do seu ser, pode captar. Muitas pessoas não percebem que o sobrenatural se manifesta justamente na simplicidade, uma paz inexplicável, uma ideia nova, uma certeza de que não estão mais sozinhas. Se você sentiu algo diferente, agradeça. Se não sentiu, continue buscando, porque o anjo da guarda sempre permanece ao lado daqueles que perseveram na fé. A oração não é mágica instantânea, mas uma porta que se abre para uma jornada de relacionamento e intimidade crescente com Deus e com o anjo que Ele designou para a sua vida. Daqui em diante, o segredo está em manter esse canal aberto, cultivando diariamente a presença do anjo da guarda, reforçando na rotina aquilo que foi plantado nesta oração poderosa.
Nos próximos minutos, você vai entender exatamente o que fazer para manter essa presença ativa, para não perder o contato, para transformar a experiência de hoje em um novo estilo de vida espiritual, profundo e transformador. O que fazer? Logo após a oração para manter a presença ativa. Muitos acreditam que a oração termina quando dizemos amém, mas a verdade é que o real encontro com o anjo da guarda e com Deus começa justamente no instante seguinte ao silêncio. O segredo está em como você conduz seus pensamentos, atitudes e emoções após esse momento de entrega. Para manter a presença do anjo da guarda ativa, é preciso cultivar uma rotina espiritual que alimente a fé, sustente a conexão e amplifique os sinais do cuidado divino em cada detalhe do seu dia. A oração abriu a porta, mas cabe a você mantê-la escancarada, tornando a presença do anjo da guarda uma companhia constante, não apenas uma visita ocasional. O primeiro passo é a gratidão. Agradeça, mesmo antes de perceber grandes mudanças. A gratidão sincera eleva o espírito, aumenta a sensibilidade para reconhecer pequenos milagres e mantém o canal aberto para novas experiências espirituais. Seja grato pelos livramentos, pelos consolos, pelos conselhos silenciosos, pela companhia invisível. A gratidão não é um ritual automático, mas uma postura constante, uma decisão de enxergar a vida sob a ótica do cuidado divino, mesmo quando as respostas não são imediatas ou visíveis. Cada pequeno sinal, cada sensação de paz, cada inspiração repentina é motivo de gratidão. E agradecer torna o ambiente ainda mais favorável à atuação do anjo da guarda. O segundo passo é a confiança. Muitas vezes, a ansiedade tenta tomar conta logo após a oração, trazendo dúvidas e inquietações. O segredo é aprender a descansar, confiar que Deus está agindo e que o anjo da guarda cumpre seu papel, mesmo quando você não percebe. Não questione o tempo todo se está funcionando. Não fique buscando sinais a cada instante, mas viva com a convicção de que a presença foi ativada e que tudo acontece no tempo certo, da forma mais perfeita. Essa confiança sustenta a paz interior, fortalece a fé e torna você mais receptivo ao agir sobrenatural, evitando que a dúvida e a ansiedade bloqueiem a experiência. Estabeleça também pequenas práticas diárias para reforçar o contato. Separe momentos curtos para silenciar, respirar, relembrar a oração feita, agradecer, pedir proteção e ouvir a voz interior. Leia um trecho bíblico sobre anjos ou proteção. Anote as inspirações e sinais recebidos ao longo do dia. Compartilhe com alguém de confiança ou até escreva uma carta de gratidão ao seu anjo da guarda. Essas atitudes, por mais simples que pareçam, criam um ciclo de comunhão contínua, tornando natural aquilo que antes parecia distante. A presença do anjo da guarda não é algo para ser sentido apenas em momentos de crise. Quando você cria o hábito de valorizar o ordinário, de buscar a presença mesmo nos dias comuns, percebe que o anjo se manifesta de formas ainda mais intensas, trazendo sabedoria nas decisões, inspiração para enfrentar desafios, paz em meio à pressão. A vida espiritual se torna mais rica, a fé se fortalece e a oração deixa de ser um ato isolado para se transformar em estilo de vida, em caminhada diária ao lado de Deus e do seu anjo da guarda. E se em algum momento você sentir que a conexão diminuiu, não desanime. Volte à oração, recomece o ciclo de gratidão e confiança, peça novamente por sensibilidade. O mais importante é nunca deixar de buscar, nunca se acomodar, nunca tratar a presença do anjo da guarda como um privilégio dos outros, mas como uma promessa pessoal, exclusiva, feita por Deus a cada um de nós. Agora, vamos avançar para reconhecer de forma prática os sinais claros que mostram que o seu anjo está por perto. É hora de treinar sua percepção,
entender as evidências e identificar o agir do anjo da guarda no seu cotidiano. A oração, o anjo da guarda e a presença do anjo da guarda continuam sendo o centro dessa jornada de transformação. Sinais que seu anjo está por perto. Como perceber na prática? Nem sempre a presença do anjo da guarda se revela em eventos grandiosos ou manifestações extraordinárias. Na maioria das vezes, ela se faz notar através de pequenos sinais, sensações, intuições e acontecimentos aparentemente banais, mas que carregam um peso espiritual profundo. O segredo para perceber quando o anjo está por perto é desenvolver uma sensibilidade atenta aos detalhes, à voz interior e à atmosfera do próprio coração, sempre alinhando a expectativa à fé na ação de Deus. Oração, anjo da guarda e presença do anjo da guarda se entrelaçam para abrir seus olhos e ouvidos espirituais, revelando um mundo invisível, mas absolutamente real e acessível a todos que buscam de coração aberto. Comece prestando atenção às emoções. Em momentos de oração ou silêncio, talvez surja uma paz inesperada, um consolo que não faz sentido diante das circunstâncias externas, uma leveza que substitui o peso de preocupações antigas. Muitos relatam que, após orarem pedindo a presença do anjo da guarda, sentem um calor no peito, um arrepio leve nos braços ou uma sensação de abraço invisível, como se uma presença bondosa estivesse ao lado, trazendo segurança e conforto. Não descarte essas sensações como ilusão. O corpo é sensível à espiritualidade e muitas vezes responde com sinais físicos sutis à atuação do anjo da guarda. Outro sinal comum é a intuição fortalecida. Depois da oração, pode ser que você comece a perceber pensamentos claros, ideias que surgem do nada, conselhos interiores, advertências silenciosas sobre decisões importantes, pressentimentos positivos sobre escolhas do dia a dia. Situações em que você sente um impulso para ligar para alguém, evitar determinado caminho, ou simplesmente aguardar antes de tomar uma decisão. Essas intuições são, muitas vezes, a maneira pela qual o anjo da guarda comunica orientação e livramento, cumprindo o papel de guia e protetor designado por Deus. Os sonhos também podem carregar mensagens do anjo da guarda. Não são todos os sonhos, nem toda noite, mas de tempos em tempos você pode experimentar sonhos marcantes, com sensações de presença, avisos, revelações ou até encontros simbólicos com figuras de luz, consolo e direção. Se acordar com uma sensação de paz, uma resposta clara para algo que vinha buscando ou um recado que faz sentido para a sua vida, anote. O anjo da guarda pode utilizar o sono para ministrar a sua alma, trazendo clareza e alívio para batalhas interiores. Preste atenção ainda nos encontros e acontecimentos do cotidiano. Pessoas que surgem no seu caminho com uma palavra certeira, portas que se abrem de forma inexplicável, livramentos em situações de risco, coincidências cheias de propósito. Tudo isso pode ser a mão do anjo da guarda intervindo, rearranjando o curso dos fatos para cumprir a missão de proteger, orientar e consolar. O segredo é não tratar como casualidade aquilo que, na verdade, é resposta de oração, manifestação da presença e do cuidado do anjo da guarda. Não menospreze também o poder dos sinais internos, como uma súbita coragem para enfrentar desafios, a certeza de que está no caminho certo, uma esperança renovada diante das lutas. Esses frutos são consequência direta do agir do anjo da guarda em resposta à sua busca sincera. A ciência chama de resiliência ou intuição, a fé chama de intervenção divina, parceria espiritual, comunhão com o céu. Muitos testemunhos confirmam esses sinais.
pessoas que relataram mudanças emocionais repentinas, livramentos milagrosos, consolos sobrenaturais em momentos de crise. Cada experiência é única, personalizada por Deus para comunicar que, em toda a jornada, ninguém está só. Oração, anjo da guarda e presença do anjo da guarda caminham juntos, manifestando-se de formas criativas, acessíveis, reais. No próximo passo, vamos separar a verdade dos mitos e tradições, trazendo clareza sobre o que realmente aproxima ou afasta a atuação do anjo da guarda na sua vida. É hora de crescer em entendimento e libertar sua fé para viver tudo o que Deus preparou para você. Mitos e verdades sobre oração e anjo da guarda. Em meio a tantas tradições, histórias populares e informações desencontradas, muitas pessoas acabam criando crenças equivocadas sobre a oração, o anjo da guarda e a própria presença do anjo da guarda. Esses mitos acabam distanciando o coração daquilo que é verdadeiro, simples e acessível a todos. É preciso discernimento para separar o que de fato aproxima você da experiência profunda com o anjo da guarda e o que, ao contrário, pode bloquear ou até esfriar sua fé. Por isso, hoje vamos desfazer enganos e trazer à luz a verdade que liberta, baseada nos ensinamentos de Jesus e na vivência cristã genuína. Um dos mitos mais comuns é acreditar que a presença do anjo da guarda depende de merecimento, de uma vida perfeita, sem erros ou falhas. A verdade é que o anjo da guarda é um presente de Deus, destinado a cada pessoa desde o nascimento, independentemente de sua história ou passado. Não existe uma lista de exigências morais ou espirituais para ser digno desse cuidado. O que aproxima a presença do anjo da guarda é a busca sincera, a fé genuína, a abertura de coração. Jesus sempre acolheu os que se sentiam indignos e mostrou que o amor de Deus não é condicionado ao nosso desempenho, mas à sua graça. Outro engano muito difundido é imaginar que só pessoas especiais ou extremamente religiosas podem sentir ou perceber o anjo da guarda. Nada mais distante da realidade. Deus escolhe agir na simplicidade, no secreto, na vida cotidiana. Oração não é prerrogativa de poucos, nem experiência exclusiva de quem alcançou níveis superiores de espiritualidade. O convite de Jesus é para todos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. O anjo da guarda está disponível a quem busca com humildade, não importa a sua trajetória. Há ainda a crença de que a oração precisa ser longa, elaborada, cheia de palavras bonitas ou fórmulas secretas para ter efeito. O próprio Jesus ensinou que Deus ouve o que é simples, espontâneo, o que vem do coração. Oração poderosa é oração verdadeira, sem máscaras, sem necessidade de impressionar. O anjo da guarda responde à autenticidade, não ao ritual vazio. Muitas vezes, uma frase sincera, um suspiro de fé, um pedido silencioso valem mais do que longos discursos religiosos. Alguns mitos também falam sobre objetos, rituais ou datas específicas que ativariam a presença do anjo da guarda, como se fosse possível controlar ou manipular o mundo espiritual com amuletos ou práticas automáticas. A fé cristã ensina exatamente o oposto. Não existe magia nem atalhos. Tudo acontece a partir da relação viva com Deus por meio de Jesus e do desejo genuíno de viver sob a proteção e direção do anjo da guarda. Oração, anjo da guarda e presença do anjo da guarda não são produtos, mas fruto de uma jornada de fé, confiança e entrega. Outro ponto importante é não confundir tradição popular com verdade bíblica. Muitos costumes foram criados com boa intenção, mas acabam gerando superstição, medo ou culpa desnecessária. A palavra de Deus traz liberdade, clareza e paz. Quando Jesus fala sobre os anjos, ele mostra que são ministros de cuidado, mensageiros da esperança, agentes do amor do Pai. Não vieram para assustar,
nem para criar distanciamento, mas para aproximar o céu da terra. Reconhecer e desfazer esses mitos é um passo fundamental para liberar a sua fé e abrir o caminho para experiências reais, profundas e transformadoras. Não permita que crenças limitantes ou tradições humanas roubem de você o acesso ao cuidado do anjo da guarda, nem te impeçam de experimentar o poder da oração autêntica. Quando você escolhe a verdade, tudo se torna mais simples, mais leve, mais acessível. Oração, anjo da guarda e presença do anjo da guarda deixam de ser conceitos distantes e passam a ser vivências diárias, cheias de sentido e graça. No próximo passo, vamos explorar o poder que existe nas palavras e na voz ao orar ao seu anjo da guarda. Você vai descobrir como pequenas atitudes, entonações e gestos podem intensificar ainda mais essa conexão e tornar o sobrenatural uma realidade perceptível no seu dia a dia. O poder da palavra e da voz na oração ao anjo da guarda. Muitos subestimam o impacto que a palavra falada, a entonação e até mesmo o volume da voz podem exercer durante a oração, principalmente quando buscamos a presença do anjo da guarda. A palavra tem poder criativo, poder de ativação espiritual e de alinhamento entre o nosso coração, a nossa mente e o ambiente ao nosso redor. Deus criou o mundo com a palavra. Jesus acalmou tempestades e expulsou enfermidades com ordens simples, mostrando que o universo espiritual responde à voz que sai de um coração alinhado com a vontade do Pai. Quando você ora ao anjo da guarda, não está apenas pronunciando frases ao vento, mas liberando energia, fé e direção no mundo espiritual. Falar em voz alta durante a oração traz consciência, presença, concentração. O som da sua própria voz reverbera em seu interior, reforçando convicções, dissipando dúvidas, tornando o invisível mais tangível. Quando você declara com fé, meu anjo da guarda, em nome de Jesus, esteja ao meu lado, me proteja, me guie, me inspire. Algo muda dentro de você e no ambiente ao seu redor. O cérebro registra, o corpo sente, o espírito responde. A oração falada materializa a intenção, canaliza as emoções, transforma sentimentos soltos em decisão, coragem e expectativa pelo agir de Deus. Entoar uma oração, cantar palavras de fé, declarar versículos são formas de ampliar esse poder. Louvores, cânticos simples ou até a repetição de frases bíblicas, quando feitos com sinceridade, criam uma atmosfera onde o anjo da guarda se manifesta com mais clareza. É como se você afinasse a frequência do ambiente, removendo ruídos, alinhando tudo ao propósito de Deus para aquele momento. Mesmo quem tem vergonha de orar em voz alta pode experimentar aos poucos, começando no silêncio, depois murmurando, até se sentir livre para declarar palavras com confiança e autoridade. Escrever a oração também tem valor. Ao colocar no papel pedidos, agradecimentos, dúvidas ou consagrações, você registra sua fé, materializa sonhos e constrói um memorial das respostas e experiências vividas com o anjo da guarda. Muitos testemunham que, ao relerem orações antigas, percebem o quanto foram guiados, protegidos, surpreendidos ao longo da caminhada. O simples ato de verbalizar ou escrever reforça o compromisso, a intencionalidade, o envolvimento total com a busca pela presença do anjo da guarda. A energia da intenção verbalizada é notória. Palavras carregam emoções, história, desejos profundos. Quando oramos, cada palavra tem um peso, cada frase é uma seta lançada ao coração de Deus. Por isso, escolha bem as palavras, ore com verdade, declare o que acredita, inclusive nos momentos de dúvida ou fragilidade. O importante é não se calar, não reter o que precisa ser dito. O anjo da guarda responde à autenticidade, à honestidade,
ao grito do coração e também ao sussurro de fé. Ao tornar a palavra falada, cantada ou escrita parte da sua rotina de oração, você vai perceber mudanças práticas, mais clareza de pensamento, mais domínio sobre as emoções, mais facilidade para identificar os sinais e as respostas do anjo da guarda. O ambiente espiritual da sua casa muda, sua postura diante dos desafios se fortalece. O sobrenatural se torna cotidiano. Oração. Anjo da guarda e presença do anjo da guarda caminham juntos na trilha da palavra viva, intencional, carregada de fé. No próximo passo, vamos ouvir e compartilhar testemunhos de quem experimentou essa verdade. Relatos de transformação, milagres e confirmações de que o anjo da guarda é real, presente, atuante e acessível a todos que perseveram na oração e na busca por essa presença. Testemunhos e transformações, o que mudou na vida de quem praticou. A força da oração, do anjo da guarda e da presença do anjo da guarda não está apenas nos relatos de antigos personagens bíblicos, mas na vida real, nas experiências atuais de pessoas comuns que decidiram confiar, buscar e viver essa conexão. São histórias que não aparecem nos noticiários, mas ecoam profundamente nos corações que aprenderam a perceber o agir divino nos detalhes do cotidiano. São testemunhos que revelam que o sobrenatural é acessível, que o impossível pode acontecer e que a fé em ação transforma não apenas situações, mas a própria maneira de enxergar a vida. Há quem relate livramentos de acidentes quase certos, situações em que uma simples intuição, um atraso inesperado, um sentimento de alerta mudou o rumo dos fatos e evitou grandes tragédias. Uma mãe, ao sair para o trabalho, decide mudar o caminho de última hora, sem motivo aparente, e só depois descobre que escapou de um engarrafamento perigoso. Um jovem que, tomado por tristeza e confusão, pede um sinal ao anjo da guarda e, em instantes, recebe uma mensagem de um amigo com uma palavra de ânimo exatamente na área em que mais precisava. Alguém que, em meio à noite de desespero, se sente abraçado por uma paz tão profunda que todas as dúvidas e angústias se dissolvem, trazendo alívio e renovação para continuar caminhando. Outros contam sobre sonhos marcantes em que figuras de luz, palavras de conforto, orientações claras surgiram, mudando decisões e restaurando esperanças. Há relatos de pessoas que encontraram objetos perdidos após uma breve oração ao anjo da guarda, de profissionais que, diante de situações críticas, receberam soluções inesperadas, respostas precisas que pareciam impossíveis diante da limitação humana. Casais que, em meio a crises, voltaram a conversar e se reconciliaram depois de momentos de oração sincera, sentindo claramente a presença de uma força invisível atuando na restauração do lar. Esses testemunhos não são exceções isoladas, mas parte do plano de Deus para mostrar que Ele continua cuidando, guiando e usando o anjo da guarda para realizar milagres silenciosos e diários. Cada experiência, por mais simples que seja, é um convite para crer, para buscar mais, para perceber que o anjo da guarda não está distante, nem adormecido, mas atento a cada detalhe da vida dos que confiam. Oração, anjo da guarda e presença do anjo da guarda se tornam trilha de transformação, não só para quem vive grandes reviravoltas, mas também para quem experimenta paz, segurança e alegria nos gestos cotidianos. Compartilhar essas histórias, comentar, ouvir relatos de outros é uma maneira de fortalecer a fé, criar uma rede de esperança, incentivar a busca contínua. Não guarde para si o que Deus tem feito na sua caminhada. Se você já sentiu, experimentou ou recebeu um sinal claro do anjo da guarda, conte. O seu testemunho pode ser resposta para alguém que está hoje no limite das forças.
duvidando se a oração realmente funciona, se o anjo da guarda está mesmo por perto, se a presença do céu é real. No próximo passo, vou te chamar para uma jornada prática, um desafio de fé, para que você mantenha viva a conexão com o anjo da guarda e transforme a experiência de hoje em uma vida inteira de presença, proteção e crescimento espiritual, chamado a jornada. Mantenha viva sua conexão com o anjo da guarda. Viver a presença do anjo da guarda não é um evento isolado. Não se resume a um momento de emoção, a um dia especial ou a uma busca pontual por proteção em tempos de crise. É uma jornada contínua, uma caminhada de fé e intimidade crescente, onde cada oração, cada registro, cada experiência se soma para criar uma história única entre você, Deus e o anjo da guarda, que foi designado para te acompanhar desde o início da sua existência. Se até aqui você se sentiu tocado, inspirado ou inquieto diante do que ouviu, é porque o Espírito de Deus já está despertando dentro de você um convite. Não pare, não se acomode, não trate o sobrenatural como um evento raro, mas como uma realidade cotidiana, disponível a quem busca, a quem persevera, a quem se abre para o novo. Por isso, quero te desafiar a ir além do vídeo, a transformar tudo o que viveu, orou e sentiu até aqui em prática diária. Separe os próximos 7 dias para intensificar sua busca. Ore todos os dias, ainda que por poucos minutos, mas faça isso com verdade. Anote no seu diário de presença todos os sinais, inspirações, sonhos, livramentos, respostas e até os silêncios. Perceba como a presença do anjo da guarda vai ficando mais clara, mais fácil de ser reconhecida, como os detalhes ganham significado, como a sua fé se fortalece a cada pequeno testemunho. Compartilhe sua experiência. Pode ser nos comentários, em conversas com amigos, familiares, em grupos de fé, onde você se sentir à vontade. Ao dividir o que você vive, você inspira outros, fortalece quem está fraco, cria uma corrente de esperança e desperta no coração de outros a coragem de buscar, de orar, de confiar que Deus não abandona e que a presença do anjo da guarda é promessa para todos os que creem. Não tenha medo de parecer ingênuo, diferente ou de não saber explicar tudo. O sobrenatural não precisa de explicação humana, mas de disponibilidade e fé. Não espere perfeição. Haverá dias em que a sensação será forte, outros em que tudo parecerá comum. Faz parte da caminhada espiritual. O que mantém a presença do anjo da guarda viva é a perseverança, a confiança de que o agir de Deus vai muito além das nossas percepções. Siga praticando, buscando, anotando, orando, confiando. Em pouco tempo, o que era distante se torna próximo. O que era conceito se torna experiência. O que era dúvida se transforma em certeza. E se sentir que precisa de mais, continue essa jornada conosco. Vamos trazer novas orações, reflexões, estudos sobre os anjos, testemunhos, desafios de fé para aprofundar ainda mais a conexão com Deus e com o anjo da guarda. Inscreva-se, ative as notificações, compartilhe este conteúdo com quem precisa. O que você viveu hoje é só o começo. Oração, anjo da guarda e presença do anjo da guarda são caminhos de transformação diária, portas abertas para o cuidado divino em todas as áreas da sua vida. Você não está só. Deus te acompanha, teu anjo te guarda, tua jornada está apenas começando.